E eu me lembro que eu entrei ali na minha cozinha. E essa imagem nunca saiu da minha mente, da minha cabeça. Eu lembro que minha cozinha se encheu de fumaça. A minha cozinha ficou toda branca, toda clara. E eu entrei naquele lugar e eu senti a presença do Senhor. E essa canção sendo tocada. E eu senti a presença do Senhor. E Deus em todo tempo dizendo: eu estou contigo, filha. Não desanime, eu estou contigo. Eu te seguro pelas minhas mãos, pela minha destra. E te faço caminhar em lugares altos. E quando eu ouvia o pastor Luciano falando do seu testemunho, enquanto eu lia sobre a história de José, e um filme da minha história passou pela minha cabeça, e eu fiquei pensando a semana inteira: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale na minha vida, através da história de José, através daquilo que eu passei. E eu fui na casa da minha mãe, eu falei: mãe, o pastor Luciano pediu para eu dar o meu testemunho. E são tantas coisas que a gente não pode falar, né, pastor Luciano? E minha mãe fala assim: então, você vai ponderar as coisas. Eu falei: mãe, eu vou falar o que Deus mandar. Minha mãe: ai, ai, ai. E graças ao Senhor, eu nasci num lar evangélico. Não tem como eu iniciar o meu testemunho honrando e agradecendo ao Senhor pelos pais que o Senhor me deu. Porque se hoje eu estou no altar do Senhor, se hoje eu posso ministrar na vida das pessoas, se hoje eu posso estar aqui, é porque eu tive um pai, eu tenho uma mãe que me encorajaram a prosseguir, que me ensinaram desde pequena a amar ao Senhor, sobre tudo e sobre todos. Primeiro no nosso lar sempre foi o Senhor. Ele era o centro da nossa casa, ele era o centro de tudo. E meu pai sempre ministrando a palavra, sempre cuidando, sempre admoestando, sempre orientando. Minha mãe cuidando. Minha mãe sempre para esse lado musical, estudando. Colocou minhas irmãs, meus irmãos em aula de música, aula de violão, aula de piano desde pequenos. Que nós fomos instruídos na área musical e na área espiritual. Com 5 anos eu vim para essa igreja. Eu tinha apenas 5 anos de idade quando meus pais vieram para esta igreja. Quando meu pai logo foi consagrado a pastor deste lugar, onde ele ficou 35 anos servindo ao Senhor. E nós servindo juntos nas peças teatrais de Natal, nas Páscoas, nos musicais infantis. Eu e meus irmãos sempre juntos, seguindo, prosseguindo e cumprindo. Domingo de manhã, meu pai já acordava a gente 8 horas da manhã, despertando a casa inteira. E já deixava na mesa o prato de sucrilhos, 5 pratos. E nós levantávamos, nos arrumávamos, sentávamos ao redor da mesa, comíamos os nossos pratos de sucrilhos e vínhamos, meu pai, minha mãe e os 5 filhos para a casa do Senhor. E graças ao Senhor eu sempre permaneci firme, sempre permanecemos constantes, firmes, abundantes na obra do Senhor, fazendo o que o Senhor queria que fizesse, queria de nós como família pastoral. De 10 para 11 anos eu me batizei pelo meu pai, que foi sempre o meu pastor. Me batizei, continuei servindo na igreja, na adolescência cantando nos grupos musicais. Aos 18 anos me bateu um desejo forte de fazer a faculdade teológica de música, porque eu não só queria somente seguir na música, mas eu queria fazer uma faculdade que me instruísse para poder trabalhar na igreja, para poder servir na igreja, tanto na área musical como na área teológica. E eu fiquei 5 anos na faculdade teológica, ali aprendendo, e durante esse tempo servindo ao lado do meu pai. Eu estava aqui junto com ele, a nossa equipe aqui de adoração e ascensão, crescendo, e a gente cantava nas igrejas da associação. Meu pai sempre dizia, a banda, a nossa equipe de louvor é a melhor de toda a associação, ela é da nossa igreja. E a alegria que meu pai tinha quando ele falava sobre mim, quando ele falava sobre a equipe de adoração da nossa igreja, e nós seguindo aquilo que o Senhor preparou para nós. Quando eu completei 25 anos e nós aqui servindo, uma busca intensa, uma busca constante, eu me casei aos 26 anos. E foi quando eu fui seguir o meu esposo para a igreja dele, servir também na igreja onde ele estava. E para mim foi um tempo muito difícil de sair deste lugar. E
trabalhando com meu pai, sendo o braço direito dele, Deus me levou para outros lugares. Eu lembro que o Dinho ficou bravo comigo, né, Dinho? O Dinho virou a cara para mim na época. Ele não gostou. E eu sei que muitos irmãos acabaram se entristecendo com a minha saída. E eu vejo a mulher que eu me tornei hoje devido a tudo que eu tive que passar. Talvez se eu tivesse permanecido nesse lugar, eu não me tornaria a mulher que eu me tornei hoje. Foram tantas coisas que eu passei lá fora. Não no mundo, mas nas igrejas. Aprendendo também. Mas sempre meu coração na igreja de Cachoeira. O meu coração nunca saiu deste lugar. E meu pai nunca me pediu para pedir a carta para outra igreja. Eu sempre permaneci membro da Igreja Batista em Jardim Cachoeira. Sempre permaneci nesse lugar. E nas cantatas de Natal, cantatas de Páscoa, eu vinha. Eu sempre ajudei, sempre contribuí, mesmo estando fora. O tempo passou. Depois de 9 anos de casada, eu já tinha a Bruna estava com 5 anos. O divórcio bateu à minha porta, não por minha vontade. E foi um tempo de dor, um tempo de deserto, um tempo de vale, um tempo onde era eu e o Senhor. Eu tive muito apoio dos meus pais nesse tempo. E eu passava para minha mãe as situações que eu vivia e ela me orientava a como usar as minhas armas espirituais. E foi um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado, um tempo realmente que eu conheci o Senhor, não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. E eu tive tantas experiências nesse tempo com o Senhor na minha casa. Eu morava em Barueri. E teve um dia que eu estava ali no meu quarto. Eu lembro que eu fechei os meus olhos. E eu falava: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, a Tua presença só que me conforta. Eu lembro quando eu abri meus olhos, eu vi algo resplandecente ao meu lado, com uma vestimenta branca. E quando eu virei, naquela hora eu me assustei. Mas naquela hora, naquele mesmo momento, veio uma paz muito grande. E aquilo desapareceu. E eu senti a presença do Senhor forte na minha vida. E o Senhor sempre me dizendo: eu estou com você, você não está só. Eu me lembro um dia que eu estava numa angústia, uma situação, um sofrimento. E na minha casa sempre louvores, eu sempre adorando. Era da meia-noite, à meia-noite os louvores, eu adorando, eu guerreando com as armas que eu tinha, porque canções são armas para mim. Eu me lembro que eu entrei na minha cozinha e cantava aquela canção: acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com Tua presença. Acalma o meu coração. E eu me lembro que eu entrei ali na minha cozinha. E essa imagem nunca saiu da minha mente, da minha cabeça. Eu lembro que minha cozinha se encheu de fumaça. A minha cozinha ficou toda branca, toda clara. E eu entrei naquele lugar e eu senti a presença do Senhor. E essa canção sendo tocada. E eu senti a presença do Senhor. E Deus em todo tempo dizendo: eu estou contigo, filha. Não desanime, eu estou contigo. Eu te seguro pelas minhas mãos, pela minha destra. E te faço caminhar em lugares altos. E nesse tempo, eu coloquei no meu celular a frase: a presença de Deus me refaz. E essa frase está até hoje nos meus status. Se os irmãos abrirem, vai estar lá: a presença de Deus me refaz. E eu lembro que um dia eu peguei a Castelo Branco e estava vindo para cá. E tocando no carro a música Maravilhado. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. E a música ali sendo tocada. E eu senti novamente, eu vi novamente aquela fumaça dentro do meu carro. E a presença de Deus que me enchia de uma forma. Irmão, quantas experiências eu vivi com o Senhor nesse tempo. E totalmente rendida ao Senhor. Teve uma vez, a música Aquieta minha alma. E se eu cair, a Tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E eu lembro que aquela música fazia parte da minha vida. E eu entrei na igreja. Minha mãe lembra disso. E foi um culto de jovens. E o Dinho, ele chamou a irmã Noemi para pregar naquela noite. E a irmã Noemi pregou. E ela terminou o culto cantando: aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir Tua voz. E em todo momento, em todo tempo, o Senhor falando, o Senhor ministrando ao meu coração. Até que no ano de 2017, quando eu estava totalmente rendida, curada, sarada, em janeiro de 2017, meu irmão Marcos Paulo,
me convidou para morar com ele, eu e a Bruna. E ele muito amável, sempre pronto a ajudar as pessoas, sempre solícito para abraçar, para cuidar. Ele falou: Mé, vem morar comigo, vem você e a Bruna. Eu estou sozinho, é uma presença que eu vou ter aqui comigo também. E foi um tempo tão bom ali com meu irmão, podendo estar com ele. Isso foi em janeiro de 2007, quando foi em março de 2017, apenas 2 meses, eu fui consagrada ministra de música nessa igreja. E o Senhor restaurou o meu ministério. O Senhor restaurou os meus sonhos. O Senhor me trouxe de volta para o lugar onde eu deveria estar, da onde eu nunca deveria ter saído. Mas eu vejo que quão válido foi eu ter passado por desertos, por vales, por tantas depressões, por tantas situações, por tantas pedras no meio do meu caminho, para poder chegar em março de 2017 e ser exaltada neste lugar. E receber as bênçãos do meu pai, as bênçãos dos pastores que estavam aqui, da irmã Eliana, que subiu também no altar, impondo as mãos sobre a minha vida e a me abençoando nessa nova jornada de grandes coisas que Deus tinha preparado para mim. E nesse mesmo tempo, em março de 2017, meu esposo Roberto, ele veio para a igreja. Ele veio com a sua noiva, Karina, uma moça linda, que 4 meses depois o Senhor a levou para si. O Senhor a levou para junto do Senhor. E nós vimos, eu vejo que não foi por acaso que o Senhor trouxe o Roberto para este lugar, trouxe a Karina para este lugar. E um dia a irmã Sara chegou, ela estava junto com o pastor Luciano, naquele momento de luto. A irmã Sara disse assim: Mé, quem vai cuidar do irmão Roberto é você. Deus sabia que iria levar a irmã Karina, e quem vai cuidar do irmão Roberto é você. E o Lu falou assim: Sara, lembra disso, Lu? O que é isso, Sara? Como que você diz isso nesse momento? A irmã Sara disse: eu sei o que eu estou falando. Naquele momento eu abaixei a minha cabeça. Depois eu conversei com a irmã Sara. Eu falei: Sara, o que foi aquilo que você disse? Ela falou: Mé, Deus me mostrou. Eu falei: Sara, pois eu vou colocar diante do Senhor. Se for isso o plano que Deus tem para mim, vai se cumprir no tempo do Senhor. E eu descansei no Senhor, compartilhei com a minha mãe, com o meu pai. Eles disseram: vamos orar. E na hora certa Deus vai cumprir. Se for do Senhor, vai se cumprir. E alguns meses depois, nós nos casamos, sob a bênção do meu pai e da minha mãe neste altar. E o Senhor juntou 2 vidas que amam ao Senhor. Deus me deu um homem que primeiramente, antes de me amar, ele ama ao Senhor. Ele me deu um marido que é apaixonado pelo Senhor, que vive para o Senhor. Ele me deu um esposo que ama o Senhor, em segundo a sua casa. A forma com que ele cuida de mim, cuida da minha filha, cuida da nossa casa, com amor, com zelo, com dedicação. E como eu sou grata ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Deus restaurou o meu ministério. Deus restaurou a minha casa. Deus restaurou o meu lar. Deus restaurou o meu casamento, não da forma que eu achava que deveria ser, mas foi da maneira dele, porque a maneira dele é a melhor. E quando nós estamos vivendo o processo, nós não entendemos essa maneira de Deus agir. A gente não entende, a gente pergunta tantos porquês para Deus, sendo que a frase seria: Senhor, para quê? Para quê? Porque tudo é para o louvor e a glória de Deus. Tudo é para o louvor e a glória de Deus. Em 2020, Deus levou meu pai para si. E 2 meses antes de o Senhor levar o meu pai, Deus já tinha falado ao meu coração. Em visão, Deus já tinha me mostrado. E Deus dizia para mim: desapega do seu pai. E Deus dizia para mim em visão: desapega do teu pai. Eu dizia: por que, Senhor? Por que o Senhor está pedindo para eu me desapegar do meu pai? E Deus dizia: desapega, desapega. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu só vou desapegar do meu pai o dia que o Senhor o levar para a glória. E naquele momento ficou um silêncio. E eu pensei, eu falei: Senhor, o Senhor vai levar o meu pai? Eu disse isso para o meu esposo. Ele disse: se prepara, porque algo vai acontecer. Esteja preparada. Eu fui na casa do pastor Luciano.
Falei, pastor, eu preciso conversar com você. O pastor Luciano já era pastor auxiliar. E eu disse para o pastor, eu falei, pastor, aconteceu isso e isso. E eu acho que Deus vai levar o meu pai. E o Senhor nos prepara. E o Senhor nos prepara para a missão que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor prepara para aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E Ele nos faz mais fortes e sempre nos impulsionando a prosseguir, a caminhar e a cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Porque o propósito não é só para mim, mas é para cada um de vocês que Deus tem. E Deus falou no meu coração. Mesmo o Senhor nos preparando, a gente pensa que nunca está preparado. A gente nunca está preparado, na verdade. Depois de ter tido essa visão, Deus falando ao meu coração, alguns dias depois, eu tive um sonho. Eu tive um sonho e a igreja, ela era a igreja antiga. A porta, ela se abria aqui. Atrás tinha umas salas. O altar era pequeno. A igreja era daqui até ali. E a porta de entrada aqui. Pra gente abrir o templo. E eu lembro que eu entrei por essa porta, a igreja antiga. Quando eu era pequena, nos meus 5, 6 anos. Era essa igreja que eu via no meu sonho. E eu vi o meu pai sentado. Eu vi a tia Vera sentada. Eu vi a irmã Eliana. Eu vi o Anderson aqui mexendo no som, arrumando os cabos. E de repente eu vi minha mãe. E eu vi a irmã Julinha vindo ao encontro da minha mãe, dando um abraço muito apertado nela. E a Julinha com os cabelos longos, linda que ela estava, com uma roupa resplandecente. Ela abraçou a minha mãe, deu aquele abraço apertado. E eu despertei. E eu disse para o meu esposo, ele falou, amor, se prepara, porque alguma coisa vai acontecer com a sua mãe, se prepara. E eu falei, o Senhor vai levar a minha mãe. E eu não contei isso para ninguém. Eu contei do sonho que eu tive, mas não do que eu pensava em meu coração. Quando Deus levou meu pai, eu vi que a resposta do Senhor era, cuidem da sua mãe, porque o seu pai, ele está na glória. E em todo o tempo, Deus dirigindo, Deus mostrando, Deus confirmando, Deus orientando. E o tempo se passou. O tempo se passou desde a minha adolescência, o chamado que o Senhor tinha no meu coração. Sonhos que homens querem podar, querem te lançar numa cova, querem te desanimar, querem te desestabilizar, querem te destruir. Mas nada pode impedir o plano que Deus tem para a tua vida. Nada. Eu imaginava na minha vida, quando meu pai se fosse, eu achei que nós não estaríamos nem neste lugar, nem nessa igreja. Mas é plano do Senhor estarmos aqui. Porque o meu pai, ele não pregava sobre si, ele pregava sobre o Senhor. Tem uma música que diz, é tudo sobre você, é tudo para você. Nada é para nós, mas é tudo para o Senhor. E permanecermos fiéis, permaneço fiel porque eu aprendi a seguir a Jesus através do meu pai. Eu aprendi a ouvir a voz do Senhor. Eu aprendi as doutrinas bíblicas através do homem que subia nesse púlpito domingo após domingo, pregando a palavra do Senhor. E isso nos impulsiona a prosseguir. Quantas vezes na minha casa eu me sentia tão fraca. E eu precisava vir para a igreja, ministrar o louvor. Eu precisava vir e estar com a equipe. E eu vinha para este lugar. E eu sempre disse para os irmãos, esse lugar tem sido meu lugar de refúgio. Lugar de cura. Este tem sido o lugar. E eu nunca presenciei tão forte, entendi tão forte esse versículo quando o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque quando eu estava fraca, quando eu me sentia fraca, me sentindo que eu não ia conseguir prosseguir, não ia continuar a caminhar, o Senhor me fazia forte, me fazia me parecer com uma leoa e caminhar em lugares altos. Tantas coisas eu passei para chegar onde eu estou hoje. Foram altos, foram baixos, foram desertos, foram vales profundos. Em muitos deles, eu e o Senhor. Muitas vezes vai ser só você e Deus nessa empreitada. Eu quero chamar a equipe de adoração aqui à frente. E mesmo que tentem te lançar uma cova, mesmo que tentem destruir os seus sonhos, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que o mar seja revolto, mesmo que as tempestades venham sobre a tua vida, querendo te assolar, querendo te levar, querendo roubar os sonhos e os projetos de Deus para a tua vida, saiba que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Muito maior é aquele que está contigo. Por isso não desista, não pare de crer. Porque os sonhos de Deus, eles jamais vão morrer.